Olá pessoal, muito obrigado por nos acompanhar aqui no nosso canal e hoje iniciamos mais um Capitalcast. Hoje a gente vai falar de um assunto muito interessante, o assunto consórcio. Esse assunto está em alta aí nas redes sociais, né? E hoje a gente vai trazer um pouquinho mais desse produto tão importante para você que nos assiste. Hoje a gente tem a presença ilustre da Ana Paula Marçal, ela que é consultora de negócios, né, gerente de negócios da Porto Seguros. Ana Paula, seja bem-vinda ao nosso Capitalcast, né? E hoje a gente vai fazer um bate-papo aqui para levar para os nossos telespectadores sobre o consórcio, né? Ana Paula, vamos lá. Você já me falou que está há 4 anos na Porto, né? No segmento consórcio. Me conta um pouquinho mais da sua história e da sua trajetória junto à Porto. Bom dia, pessoal. Prazer estar aqui com vocês, participar desse evento importante da Capital Seg, que tem grande influência aqui na região. Então, vamos lá. Falando de Porto Seguro, eu tenho 4 anos de Porto. Inicialmente, eu tratava direto com o cliente final, então eu fazia vendas e sei entender muito bem os questionamentos do nosso cliente final. Fiquei ali nessa parte da Porto por quase 4 anos e aí fui convidada a assumir aqui a parte dos corretores, gerenciando todas as vendas e ajudando, apoiando vocês no máximo possível. Bacana. A Porto, ela iniciou com o produto consórcio lá em 1976, ou seja, então é um produto que já tem quase 40 anos aí nas prateleiras da Porto Seguros. E é um produto que vem ajudando a cada dia mais as pessoas a construir seu patrimônio, né? Até uma forma de investimento, que hoje o produto consórcio também já é visto como um investimento, né? Então, Ana Paula, vamos falar um pouquinho dos benefícios que o consórcio da Porto tem. O que hoje a Porto traz de diferencial para os nossos clientes? Os diferenciais são bastantes, hein? Dá para fazer listinha, galera. Vamos começar. Os grupos são fechados, tá? O que significa isso, o grupo fechado? Ele tem um limite de pessoas, tá? Para que seja adeptos àquele grupo. Então, por exemplo, hoje no automóvel são 600 pessoas. Atingiu aquele número, aquele grupo se encerra e a Porto abre um novo grupo para novas pessoas que querem aderir ao consórcio. Dentro do imóvel são 900 pessoas. E às vezes a gente fala, nossa, Ana, mas 900 pessoas é muito. Não é muito. Porque hoje na concorrência, no mercado, existem grupos que têm 2.000 pessoas, 5.000 pessoas e são grupos abertos. O que significa grupo aberto? Esse mês, por exemplo, contemplou 10 pessoas. No mês que vem, tem novas 10 vagas para recompor. Isso significa que a inadimplência daquele grupo é muito alto. E isso não acontece na Porto. A inadimplência é bem pequenininha. E aí, as vagas que existem ali, como elas são fechadas, se esse mês eu contemplei 10 cotas, no mês que vem são 10 cotas a menos concorrendo no sorteio, no lance. Então, isso significa que a chance de contemplação do nosso cliente é muito maior. Esse é um dos pontos. Outro ponto é que a Porto tem um acompanhamento de perto com o nosso cliente, um cuidado final com o cliente em trazer para o cliente ali toda essa questão da tecnologia e autonomia, além do apoio dos nossos corretores, porque ele tem total acesso à esteira digital, ao aplicativo, que dá para o cliente ali toda a transparência e liberdade que ele precisa, sem ter que estar perguntando todo mês para o fulano, para o ciclano, quanto que eu oferto, como que está esse lance, como que está meu grupo. Isso tudo ele tem detalhado na palma da mão dele. Então, esse é alguns dos benefícios aí para vocês começarem a ter um cheirinho. Ana, eu sei que se a gente for falar de benefícios que a Porto nos traz, a gente passaria aqui o dia todo, né, falando, né, sobre esses benefícios que a Porto tem perante a outras administradoras. É interessante você dizer, eu estava estudando outra operadora, né, outra administradora de consórcio há um tempo atrás, onde ela trabalhava com grupos de imóveis de até 5.000 pessoas. Né? Então, olha tanto que é bacana você trazer essa informação. A Porto tendo esses grupos fechados, né, esses limitadores de pessoas participando daquele grupo, facilita e uma garantia a mais de você ter saúde financeira naquele grupo, Exato. né, e podendo ali ter uma chance maior
de ser contemplada, às vezes, por sorteio ou por lances fixos, né? Depois, pessoal, a gente vai detalhar para vocês toda essa questão aí de lances, né? Tem as contemplações, que pode ser por sorteio, lance fixo e lance livre. Mas esse aí é assunto que a gente vai abordar daqui a pouco. Então, a Porto, colocando esse limitador, né, te dá essa garantia maior para o usuário, né, para esse cliente que está entrando aí junto à Porto. Quando a gente fala, Ana, de juro versus taxa de administração, muitos clientes têm essa dúvida. O financiamento tem juro e o consórcio eu não tenho, mas explica um pouco mais essa diferença de um e de outro. Vamos lá, a diferença é que é a forma como é calculada. Por quê? O consórcio é chamado de taxa administrativa, que na verdade é o juro simples, que é calculado uma única vez. A grande diferença do financiamento é que o financiamento são juros compostos, ou seja, ele tem juros sobre juros, o que traz um peso muito maior, porque quando você faz o cálculo do início ao fim de um imóvel, por exemplo, que está sendo financiado, um imóvel que está sendo compro pelo consórcio, a diferença é muito alta, é absurda. Então, dentro do consórcio, nós não usamos a palavra juros, nós usamos a nomenclatura taxa administrativa, que é o quê? São as taxas que a Porto cobra, que toda administradora cobra, para garantir ali a liquidez do grupo, para manter organizado, né? Então, na verdade, é por onde a Porto se capitaliza. Uhum. Então, esse é o maior diferencial de um banco, por exemplo, que é onde se capitaliza no juros sobre juros. Sim. E lembrando que dentro dessa taxa de administração, né, também tem o seguro, né, e o fundo de reserva, que é um valor que vai ficar investido, aplicado, né, e lá no final do grupo o cliente pode ainda resgatar um percentual desse fundo de reserva, né? Exatamente. Um ponto importante que você mencionou, Leandro, é o fundo de reserva. Por quê? Hoje o fundo de reserva, mediante lei, ele pode chegar até 5%. Quando o fundo de reserva está em 5%, pode correr, meu amigo, que você não vai receber isso nunca mais na sua vida. Significa o quê? Que o grupo tem uma inadimplência muito alta. E o fundo de reserva, ele é devolvido ao cliente quando ele não tem ali, né, a função dele. Por quê? Porque a função do fundo de reserva é cobrir problemas. Uhum. São a inadimplência, cliente que atrasa. Então, para garantir a saúde do grupo, isso existe em todas as administradoras. Dentro da Porto, hoje, o fundo de reserva é de 2%, onde realmente ele é utilizado para cobrir algum tipo de problema e o cliente tem ali aquela garantia que ele vai pegar aquele valor de volta no final do grupo, exatamente devido à liquidez que a Porto tem. Olha só, que dica importante que a Ana nos trouxe aqui. Né? Quando você for contratar um consórcio, né, pergunte para o seu corretor, pergunte para o seu consultor, qual que é a taxa de reserva desse grupo? É uma dica muito importante que você, cliente, ao contratar uma carta de consórcio, né, poder verificar aí essas taxas e esses percentuais que está sendo cobrado. Ana, vamos falar um pouquinho sobre o lance fixo, lance livre e também o lance embutido, que isso é uma dúvida grande para os nossos clientes e para os nossos telespectadores. Vamos lá, vamos começar pelo lance fixo. O que é o lance fixo, pessoal? O lance é um meio de contemplação. É parecido com aquela parte quando um cliente, não sei se alguém aqui já assistiu um leilão, quando alguém levanta a plaquinha, eu dou 50. Quem dá mais? Quem dá mais? Quem dá mais? Exatamente. Os lances são assim, tá? Então, eles são ofertados dentro do lance fixo. Como que funciona? Essa modalidade, ela só está disponível dentro do imóvel e dentro do pesados. No veículo, não. Somente lance livre. Então, o lance fixo é um grupo de pessoas dentro do mesmo grupo que eu participo, escolhe essa modalidade. Vamos falar em números para ficar né, mais fácil de entender. Então, o grupo tem 900 pessoas. Dessas 900, digamos que 50 pessoas escolhem o lance fixo. Todo mundo vai participar com o mesmo valor, de 40% sobre o valor do crédito. Então, a concorrência que você tem ali é bem menor. Sim. E isso vai ser feito através de sorteio, somente entre as 50 cotas. Então, a chance de contemplação que você tem, principalmente para um cliente que está fazendo planejamento, é imensa, é muito boa. E o lance livre nada mais é do que os maiores lances são os vencedores. Então, eu dei 50, o Leandro fez 55, a contemplação será dele, em primeiro lugar. E assim sucessivamente.
E o lance embutido? O lance embutido é polêmico, hein? Esse aí todo mundo pergunta. O que significa lance embutido? Explica pro pessoal. Lance embutido, gente, nada mais é do que um meio de pagamento. Como eu vou fazer o pagamento do meu lance livre, por exemplo? Eu ofertei 50% no meu lance. E aí a Porto vai te perguntar, Leandro, como que você quer fazer o pagamento desse lance? Ah, eu quero utilizar 30% do meu crédito contratado para fazer pagamento e o restante, os outros 20%, vai ser de recurso próprio. É só isso. Nada mais é do que um meio de pagamento. Apenas lembrando que quando o cliente escolhe utilizar o lance embutido, porque ele é opcional, esse lance embutido ele vai ser deduzido do valor do crédito final, tá? E aí surge uma grande pergunta. Ah, então eu vou pagar por algo que eu não vou usar? Não. Quando o cliente contempla, pagou uma parte do lance dele com o lance embutido, aquele valor ele vai sair do disponível para uso, mas ele também vai sair do saldo devedor. Ele não usa e não paga. Simples assim. Olha só que bacana. Então, quer dizer que a Porto, ela te empresta por um determinado valor para te ajudar a potencializar a pagar o lance que você está ofertando. Exatamente. E quando você falou de lances, né, comparando com aqueles leilões, né, quem dá mais, né, é basicamente isso, porém é oculto, né, você não tem acesso ao que o outro está ofertando. Exatamente. Então você dá aquele lance ali ocultamente, né, e depois a companhia, a Porto Seguro, ela vai fazer a apuração ali de quem deu o maior valor, sendo assim, sendo o contemplado. E importante ressaltar também, Ana, para o pessoal, é que a Porto hoje, eu acompanho isso muito bem, os grupos delas estão com uma saúde financeira tão bacana que hoje você tem grupos que você contempla 10 pessoas, 20 pessoas por mês. Por assembleia. Por assembleias. Ou seja, isso quer dizer que o grupo está saudável, né? Tem muito dinheiro em caixa e ela consegue aí contemplar várias pessoas naquele mês. Bastante, né? Exatamente isso. E isso é o que torna um diferencial. Por quê? Porque se o grupo tem uma facilidade ali no começo muito grande, mas o número de contemplação está muito pequeno, esse é o ponto de atenção. Afinal de contas, gente, o consórcio nada mais é do que o autofinanciamento. O objetivo é comprar o bem, salvo de alguns clientes que querem resgatar o crédito no final, mas isso é minoria. Então, para que eu consiga comprar o meu imóvel, o meu automóvel, eu preciso que o grupo tenha saldo para me pagar. Sim. E é exatamente isso que acontece. Ana, em épocas de juro alto, o consórcio hoje é o crédito mais barato que a gente tem no mercado do Brasil, não é isso? Exatamente, com certeza. Porque além de ter o cálculo, como nós mencionamos anteriormente, que é calculado uma única vez para todo o prazo, né? Então, além disso, quando o seu bem, ele é contemplado, vamos supor que contemplou ali no sorteio, não estava esperando, ai, que maravilha, mas eu não tenho intenção de comprar nada agora, não sei, não estava procurando. O que acontece com esse crédito? Esse crédito, ele fica aplicado em rendimentos com taxa Selic bruta. Então, isso traz um rendimento muito bom. Por quê? Porque além de você ter segurança de que está numa companhia que vai te disponibilizar o seu crédito no momento que o cliente quiser, ele ainda vai estar investido em um fundo lastreado que não corre nenhum tipo de risco para o cliente e rendendo. Então, hoje, falando de investimento, ele tem se tornado a bola da vez. Sim. Ana, fala para o pessoal, a Porto hoje, quais são as modalidades de consórcio que ela comercializa? O que ela tem na prateleira para poder oferecer para os nossos clientes? A gente tem o de automóvel, que é o mais conhecido, que o cliente pode comprar carro, moto e náuticos. A gente tem o de imóvel, que aí é bem amplo, pode comprar imóvel novo, usado, residencial, comercial, aquela casa de praia, o sítio, o rural. E também a gente tem dentro do pesados, que é voltado aí para o pessoal do agrícola, né? Tem máquinas, tem caminhão, além de contemplar também alguns veículos de luxo que tem um valor um pouquinho maior. E dentro do automóvel ainda existe uma possibilidade do cliente comprar placas solares. Então, caso ele queira, também é utilizado no mesmo crédito. E a gente tem o bike, né? E tem o bike. Ou seja, você que está pensando aí em começar a pedalar, a Porto pode te ajudar. Exatamente. Né? Ana, você tocou aqui no assunto anterior sobre investimento, né?
E é bom a gente ressaltar essa questão, porque muitas das pessoas pensam assim, o consórcio é para aquelas pessoas que às vezes não têm condição de fazer de fazer uma poupança, né, própria. Ou outras pessoas pensam, quem tem um patrimônio não faz consórcio. Eu acho que isso é um assunto muito importante a gente tocar, que o consórcio hoje é para aquela pessoa que às vezes não iniciou fazer uma poupança, né, em construir um patrimônio, e também é para aquela pessoa que já tem um patrimônio, né, que já tem uma condição de, às vezes, de comprar o seu carro à vista ou de comprar um imóvel à vista, né? E quando você traz para esse lado, por exemplo, uma pessoa que já tem essa condição, por que ele vai descapitalizar, né, para comprar um imóvel à vista, sendo que ele pode deixar o dinheiro dele aplicado, resgata 50% desse dinheiro, faz uma carta de crédito, contempla essa carta, compra o imóvel, e esse imóvel, com os rendimentos que ele tiver através de aluguel e etc., irá pagar a prestação dele. Ou seja, ele vai continuar com 50% desse valor que ele tinha para poder comprar à vista aplicado, rendendo fundos para ele, e ainda o valor do aluguel desse imóvel que ele adquiriu vai pagar a parcela do consórcio. Olha para você ver que bacana, além do patrimônio que ele está formando. Exatamente. Né, que em algum período ele vai quitar esse consórcio e aí o imóvel passa a dar renda para ele, podendo fazer esse ciclo, repetir esse ciclo várias vezes. Né? Quitou um, faz outro, então assim, olha quantos patrimônios ele pode construir no decorrer da vida. Exato. E um ponto a ressaltar, Leandro, você falou de tempo, a gente é bom ressaltar isso que hoje um financiamento imobiliário ele gira em torno de 30 a 35 anos. No mesmo período, se o cliente faz um investimento com um valor muito menor de parcelas, mesmo que ele aguarde sorteio, em 30 ou 35 anos aproximadamente, ele tem 2 imóveis quitados dentro do consórcio, porque o consórcio prazo máximo são 16 anos. Então, é uma super vantagem o cliente trazer essa oportunidade, seja para o cliente que quer poupar, seja para o cliente que quer investir, porque o período de tempo é menor e como o mercado hoje tem falado, é o dinheiro mais barato que se consegue para se capitalizar na parte do imóvel. E, Anny, olha que interessante você trazer esse assunto, né? Você está falando da metade do tempo Exato. de um financiamento imobiliário tradicional, e a gente está falando de parcelas menores de um financiamento, né? Ou seja, a gente está reduzindo em prazo e também em valor pago. Isso então, mesmo. Olha tanto que é interessante a gente estudar aí, você que está pensando em adquirir um imóvel, traz para a gente o plano, vamos sentar e estudar junto alguma coisa que encaixa no seu orçamento e no seu sonho. Vem para a Capital Seg. Ana, vamos falar agora um pouquinho, né, dessas pessoas que não têm a condição de, às vezes, de ofertar um lance inicial, né? O que ela pode fazer? Eu tenho pressa, mas eu não tenho nenhum valor. Né? O consórcio pode ser interessante para essas pessoas ou nesse momento não? Sim, com certeza pode. Por quê? Vamos parar e pensar por 2 ângulos. Ela precisa se capitalizar de algum momento, de algum jeito. Mas ela não tem o dinheiro necessário. Então, como que ela vai fazer isso dentro de um financiamento? Ela não vai conseguir nunca. E aí não tem esperança? Tem sim, é o consórcio. Por quê? Lembra que nós mencionamos que como os grupos são fechados, a cada mês as pessoas que são contempladas, elas vão saindo da filinha de contemplação. Então, o cliente, ele pode ser surpreendido por uma contemplação por sorteio. E é maravilhoso, porque ele não precisa dar nem R$1 do bolso dele. Ele vai ter o crédito total disponibilizado para ele e ele pode utilizar até o final do plano. Então, o importante é fazer o planejamento, é começar. Quantas coisas hoje, se a gente tivesse começado há 16 anos atrás, seria diferente, né? Então, é importante pensar no planejar. Às vezes eu não consigo, naquele momento, o valor desejado. Talvez eu quero 500 mil, mas a parcela que cabe no meu bolso é uma parcela de 300. Então, ao longo do período, as coisas vão mudando, vai melhorando. O cliente pode alterar o crédito lá na frente. E assim ele vai conseguir se capitalizar e ter o tão sonhado bem que ele deseja. Ana, eu já escutei pessoas, né, falar assim, consórcio demora. Há 4 anos atrás, uma pessoa me falou isso. E até hoje ele não tomou a iniciativa de dar o pontapé inicial
fazer por sua carta de consórcio. Exato. Pensa só, se há 4 anos atrás tivesse essa atitude de fechar essa carta de consórcio, hoje, né, com certeza, ele já poderia ter capitalizado para dar um lance e contemplado ou participar dos sorteios todo mês. Na pior das hipóteses, ele está fazendo uma economia, porque esse valor que ele paga mensalmente é dele, né? Esse valor está ali, né? Uma hora, em algum momento, esse valor de crédito vai estar disponível para ele poder fazer a aquisição do bem dele. Então, Isso assim, mesmo. consórcio demora? Não. Consórcio não demora. Consórcio é um planejamento. Exatamente. Né? As pessoas que hoje planejam, pagam mais barato. Então, assim, esse é o nosso intuito, né? De trazer essa informação para os clientes que tem forma mais barata de você planejar a aquisição de um bem, né? Seja ela por um imóvel, seja ela por o seu primeiro carro, ou a troca do seu veículo, né? Ou seja, ela por uma questão de investimento. Então, hoje o consórcio no Brasil é a forma mais barata que tem para você fazer o planejamento de aquisição de algum bem. E a Porto, ela está aí, né, de portas abertas, com vários produtos, com a qualidade, né, excepcional dos seus produtos, com uma saúde financeira excepcional, para poder atender aí os clientes, né? E hoje qualquer pessoa pode ser cliente da Porto, né, Ana? Tem alguma restrição? Não, não tem restrição. Inclusive, Leandro, é importante a gente ressaltar essa questão da restrição, porque às vezes o cliente, em algum momento ali, teve, né, um desvio. Será que eu posso fazer o consórcio? A gente pode testar esse cliente ali no momento da venda, tá? Ele vai rodar sim um score do Serasa, mas não é nada comparado a um financiamento. A régua é bem mais suave. O cliente tem sim a possibilidade. Após a contemplação, eu ainda tenho restrição. Como que eu fico com o meu crédito? A Porto vai te disponibilizar uma nova oportunidade que, por exemplo, um fiador, né, dele apresentar. Então, a Porto não vai negar o crédito para você. Então, o cliente pode ter certeza, a confiança de que ele está numa empresa, que ele está depositando o dinheiro dele, as economias da vida, talvez, né? E que ele vai ter aquele dinheiro de volta. Independente da situação financeira dele naquele momento, né? Meio que apertou, um pouquinho daqui e dali. Mas a gente sempre vai ter ali de prontidão para ajudar o cliente a resgatar mesmo esse crédito. Ou seja, aquele cliente que às vezes é imediatista, né? Quer um financiamento logo para poder adquirir o bem. E por algum motivo, né, teve alguma restrição lá atrás e esse crédito não é aprovado, aquela instituição financeira não aprova um crédito para ele, na Porto, junto ao consórcio, ele tem a possibilidade de poder fazer essa aquisição. Né? Tem sim, tem sim. Por quê? Né? Você informou que a análise de crédito é diferente de um financiamento. Né? Exato. Ele é mais suave. Né? Então, essas pessoas que às vezes teve, né, esse problema financeiro e teve essa restrição, pode vir para a Porto, que a Porto ela vai tratar o caso dele com carinho. Com certeza, nós vamos olhar cliente a cliente, caso a caso, e vamos detalhar ali para ele no momento da negociação. Ana, muitas das pessoas perguntam, acho que isso é dúvida de muita gente, fiz uma carta de consórcio, né? Paguei por 10 meses, por algum motivo tive que encerrar, tive que cancelar esse consórcio, eu perco esse dinheiro? Não perde, Leandro, isso é uma dúvida muito comum, viu? O que vai acontecer com o dinheiro que eu depositei lá? O cliente ele tem esse dinheiro de volta em duas situações. Ou no sorteio de cancelados, quando o grupo atinge ali um número de cancelados, eles participar do sorteio junto com a Loteria Federal, em todas as assembleias. Ou quando o grupo acabar, quando finalizar todas as parcelas. E aí, o que ele recebe de volta? O valor que ele pagou descontado de 10% de multa por quebra contratual e taxa administrativa sobre o valor que foi pago. E aí ele tem esse dinheiro de volta. Ou seja, então ele não perde esse dinheiro. Em momento algum. Ou seja, isso passa a ser também uma economia. Eu consegui poupar alguma coisa, né? De fato. Paguei e no final tem alguma coisa poupado. Então, Ana, acho que a gente poderia passar aqui a tarde toda falando dos benefícios que o consórcio traz. Né? Mas você que ficou com dúvida, né? Venha procurar a gente na Capital Seg, né? Junto a Porto Seguros, para a gente poder entender a sua necessidade e assim montar um plano que encaixa na sua realidade. Né? A Capital Seg está de portas abertas para poder receber você. Ana, quero te agradecer,
né, pela presença ilustre aqui no nosso CapitalCast. Né? Eu acho que a gente trouxe muita informação que às vezes é dúvida de todos. Né? E o pessoal que vai nos assistir, com certeza, né, eu acho que vai ficar muito claro aqui sobre os assuntos que a gente abordou. Então, pessoal, mais uma vez, você que quer fazer um investimento, você que quer fazer uma aquisição, venha para o consórcio. Né? A forma mais fácil e mais barata que tem para você adquirir. Então, Ana, mais uma vez, muito obrigado, né? E a gente está muito feliz pela sua participação conosco nesse CapitalCast. Eu que agradeço, foi um imenso prazer. Pessoal, vocês estão muito bem assistidos. A Capital Seg, eles são especialistas na parte do consórcio, tá? Então, é uma turma aí que tá com toda a assessoria. Se surgir dúvidas, eu posso participar junto com você de alguma negociação, caso necessário, tá? Mas vocês podem ficar tranquilos, estão fazendo um excelente investimento para a vida de vocês e com o melhor lugar, né? Que é a Capital Seg. Olha só, que bacana. Muito obrigado, Ana. Eu que agradeço.